Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou mais um dos professores da EBD, das crianças, né, mais especificamente da sala Samuel, né? E aqui estou para resumir o último acontecimento do que foi visto em aula, né? Durante os últimos domingos, né, rotineiramente, né, e capítulo por capítulo, nós temos visto a história do livro de Atos, né? Nós estamos disseminando, vendo os acontecimentos, como foi que foi formada a igreja cristã, né? Pois bem, a gente já percorreu por diversos capítulos, né? E o último que foi demonstrado, elucidado, explicado para as crianças foi o capítulo 12, lá do capítulo de Atos. Então, aqui vamos ver basicamente o que foi ensinado para as crianças no último domingo, do que o capítulo 12 de Atos ele retrata, quais são os ensinamentos dele, né? No domingo passado a gente conseguiu ver algumas histórias e acontecimentos de uma perseguição que se estabeleceu lá em Jerusalém, né? Essa perseguição, ela foi por volta do ano 44, né? De acordo com alguns comentários bíblicos, como, por exemplo, de Moody, menciona que essa perseguição que é narrada no capítulo 12, ela ocorreu em 44 depois de Cristo, né? E aí se começa esse capítulo logo com uma explicação, né? Porque também outros comentários, inclusive de Moody também, menciona que o final do capítulo 11, né, quando é mencionado a profecia de Ágapo, que queria vir sobre a Judéia, isso aconteceu durante o império de Cláudio, lá cerca do ano 46. Ou seja, o capítulo 11 tratou de um episódio que foi um pouco à frente do capítulo 12, né? E foi justamente isso que a gente viu. A gente começou logo abrindo um parênteses, mostrando que no capítulo 12 ele retratava uma história que aconteceu antes do capítulo 11. Então, a gente viu essa diferença, esse parêntese que foi aberto no capítulo 12, e também a gente viu diversos personagens, né? A gente viu personagens que foram utilizados, né, que moveram forte perseguição contra a igreja lá em Jerusalém, né? Um desses personagens foi justamente Herodes, né? E a gente sabe que a Bíblia recorrentemente fala desse personagem Herodes, né? Ele aparece lá em Mateus 2, quando a perseguição com relação às crianças, para matar as crianças, quando o próprio Salvador de Cristo Jesus tinha nascido, né, para poder matá-lo. A gente vê um Herodes também sendo mencionado lá, por exemplo, quando João Batista, né, ele é morto, né, ele é morto também a mandado de Herodes, né, e a gente vê aqui Herodes aparecendo de novo, né, e uma das primeiras coisas que a gente fez em aula foi justamente fazer essa diferença. Quais são esses Herodes, né? Então a gente viu lá as diferenças dos Herodes, de alguns dos Herodes narrados na Bíblia, né? A gente viu, por exemplo, que Herodes, o que perseguiu Cristo, ele é datado como Herodes o Grande. A gente viu como o Herodes que perseguiu João Batista e o matou, a gente viu que era Herodes Antipas. E agora a gente vê que esse Herodes, que toma agora o contexto de perseguição da igreja, ele é Herodes Agripa I. E aí um dos acontecimentos que ele faz, e também é narrado no capítulo 12, é justamente uma perseguição à igreja de Jerusalém. Dessa vez, Herodes Agripa I, ele mata Tiago, o apóstolo Tiago. E aí, mais uma coisa que a gente faz até uma diferença, porque ele mata Tiago, ele aprisiona Pedro, né? Tem todo o contexto de libertação, também no capítulo 12, da libertação milagrosa que o próprio Deus opera através do seu anjo para libertar Pedro lá da prisão, né? E até um fato interessante é que quando Pedro ele é liberto, ele vai à casa de Maria, né? A qual tinha um filho chamado João Marcos, né? E João Marcos, ele começa a entrar aqui na história, ele é um dos que a gente viu na aula, que vai auxiliar tanto Paulo como Barnabé na disseminação do evangelho durante a primeira viagem missionária, né? Então,
aqui, meio que esse capítulo 2, ele meio que insere a pessoa de João Batista no contexto que vai se formar logo em seguida. Mas interessante também uma coisa que foi relatada em aula com relação ao personagem de Tiago, né? Tiago não é o apóstolo agora, porque o apóstolo ele foi morto, ele foi martirizado. Mas agora um outro Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus, né? Pedro, assim que ele é liberto lá do seu cárcere, a gente vê que ele vai à casa de Maria e pede, comunica a maneira milagrosa a qual o anjo do Senhor tinha o libertado, e ele pede para comunicar a Tiago, né? Então a gente também faz essa diferenciação. Em um primeiro momento a gente fez a diferenciação dos Herodes, né, que foram eles, e também a gente fez dos Tiagos, né, que no mesmo capítulo é referenciado mais no Tiago. Tiago apóstolo e Tiago irmão de Jesus, que naquele momento, na ausência de Pedro, quando Pedro estava preso, prestes a ser morto também, a gente viu que Tiago, ele assumiu um papel de liderança na igreja lá em Jerusalém. E por isso Pedro pede para o comunicar, né? Um ponto também crucial da própria lição, e que foi até o tema da lição, da qual a gente tratou, foi justamente com relação aos perseguidores do Evangelho, né? Isso porque Herodes, nesse capítulo, ele toma um papel muito importante com relação à perseguição, né? Ele acaba assumindo um papel de querer matar o povo, a igreja de Deus, com o intuito de fato, se manter no poder, de poder agradar aos judeus ali que não estavam compactuando mais com o evangelho, não estavam acreditando mais no cristianismo, né? Então, Pedro, quando mata Tiago, viu que o povo judeu se alegrou, e aí ele prende Pedro e fica prestes a matá-lo também. Só que uma noite antes, a gente vê justamente isso, uma noite antes de Herodes apresentar a ele, né, escarnecer mais uma vez do cristianismo, né, poder fazer o que ele fez com Tiago, fazer agora com João, um dia antes, Deus opera um milagre surreal. Enquanto o capítulo 2 a gente viu lá que enquanto a igreja de Jerusalém, que estava lá reunida na casa de Maria, orava de maneira incessante, né, clamava a Deus pela vida de Pedro, né? No último momento, no último instante, quando se pensava que tudo ia acabar, que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com Tiago, quando a própria comunidade estava entristecida, né? Abatida, né? Deus opera um milagre, né? Deus liberta Pedro. E Pedro se torna um dos grandes líderes, né, da propagação do evangelho, da igreja lá em Jerusalém, né? Então a gente focou também no grande milagre que Deus operou, né? Operou na vida de Pedro. Herodes querendo se fazer ainda mais politicamente. Herodes querendo agradar o povo, com tudo na mão, pensando que mais uma vez ele iria poder envergonhar a pessoa de Cristo, envergonhar a igreja, os cristãos, quando estava tudo, Deus, através de seu anjo, livra Pedro, tanto de Herodes, como do clamor, né, da ânsia do povo judeu em ver Pedro morto. A gente vê justamente o Deus podendo salvar, operar um milagre, cuidando do seu povo, estando soberano sobre toda a situação e fazendo com que justamente aquilo que foi pedido de oração, de súplica lá pelos irmãos que estavam reunidos na casa de Maria, fossem atendidos. Então a gente vê justamente isso. A oração de uns e Deus operando, né, os pedidos, o clamor que foram feitos pelos membros da Igreja de Deus. Então isso nos estimula, né, a orarmos, a nos surpreendermos quando Cristo de fato realiza um milagre, né, opera o seu plano salvífico divino na vida das pessoas. Nesse caso, foi a situação que aconteceu com Pedro, né? E aí Herodes, né, em um momento muito enfurecedor, né, ele vai lá e quer saber o que aconteceu. Ora, Pedro estava aqui, ele estava prestes a ser apresentado, a ser humilhado, escarnecido, e o que aconteceu? Então ele vai lá, interroga os soldados, né, os soldados
não sabem o que aconteceu, não tem como explicar. E aí a gente viu, né, que, por exemplo, dentro das do que deveria se acontecer com um soldado, uma vez que um preso que estava sobre sua responsabilidade, ele desaparece, né, pela lei romana lá, pelo procedimento romano, ele deveria ser morto, né? E o texto nos diz que foi feito justiça, os soldados foram justiçados, né? Então aconteceu algo, né, com com os soldados que estavam guardando, né, aprisionando Pedro, né? A gente viu isso. Mas aí o texto ele meio que fecha essa passagem, né? Lá no versículo 19, né? E no versículo 20 ele começa mostrando um pouco da história de Herodes, do seu fim, né? E é justamente isso que a gente consegue ver, né? Qual fim leva os perseguidores da igreja? Onde isso vai levá-los? Até onde isso vai conduzi-los? O que aconteceu com Herodes depois de ter feito essa perseguição à igreja, né? E não só com ele, né? A gente vê que isso é recorrente com todos os perseguidores da igreja, né? Porque você olha para a história de Herodes o Grande, ele morreu. Você olha para a história de Herodes Antipas, ele morreu. A gente olha para a história de agora Herodes Agripa I, ele morreu, né? Então a gente vê que o final de todos os perseguidores de Cristo é de fato a morte. Mas o que dizer do Evangelho? Mas o que dizer da propagação da palavra? Ou dos cristãos? Esses não. Esses Deus cuida. Esses Deus preserva. A própria palavra de Deus é preservada. O Evangelho, ele não é morto, né? Ele continua a se propagar, né? Como justamente é falado no versículo 24. Entretanto, né, após a morte de Herodes, diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Era isso que estava acontecendo. Herodes veio, afligiu a igreja, mas ele morreu. E a palavra, ela crescia e se multiplicava. E a gente vê todo o fim que Herodes ele teve, né? É dito que existia uma rivalidade entre dois povos, né, que não eram de fato povos que duas cidades que não eram de fato de domínio de Herodes, mas que dependiam deles, né? Por exemplo, lá da parte da Galácia não, da Galileia, né? Da qual Herodes detinha o domínio lá. Mas existiam duas cidades que estavam além delas, da, além dessa região, que eram justamente as cidades de Tiro e Sidom. E esses habitantes tinham meio que uma rixa com relação a Herodes, e foi feito de alguma maneira, através de Blasto, um jeito de unir eles, né? De conseguir uma audiência com Herodes, Agripa I, e durante essa audiência aconteceu que foi concedida, Herodes concedeu, só que Herodes fez isso em um dia totalmente destinado, né, na qual ele pudesse se exibir, né? O comentário lá de Moody disse que ele estava totalmente vestido de prata, né, com o intuito de mostrar poder, né, mostrar soberania, né? E nesses dias, né, segundo o próprio comentário, é dito que era um dia onde o rei, né, ele é exaltado e comparado com divindades, né? Então, você vê justamente no versículo 22, Herodes querendo causar isso no povo, né? Ele sai, se prepara, ele faz isso em um dia designado, um dia propício para isso. E o que é que ele tira do povo? Ele tira do povo a seguinte frase: é voz de um Deus e não de um homem. Ou seja, o povo dizia isso com relação a Herodes, né? E o texto da Sagrada Escritura nos diz que o anjo do Senhor veio e o feriu imediatamente, né? E diz a razão disso. Diz a razão disso porque diz que foi justamente por ele não haver dado glória a Deus, né? Ele quis tomar a glória de Deus, né? Ele queria lá, de fato, se mostrar para as cidades de Tiro e de Sidom de uma maneira soberba, de uma maneira altiva, de uma maneira como um Deus. E isso Deus não aceita.
Deus, de fato, não divide sua glória com ninguém. Então, pessoal, esse aqui foi meio que o fechamento desse parênteses, né, que o capítulo 2 ele representa, e ele faz justamente isso, referenciando posteriormente a história, voltando de novo para o finalzinho do capítulo 11, né, que foi dito que Paulo e Barnabé tiveram que ir lá em Jerusalém para ajudar os irmãos que iriam passar por uma grande fome lá em Ágapo, voltando lá para o ano 46, né? E agora, no final do capítulo 25, ele fala que, agora retomando a história, né, que Barnabé e Saulo cumpriram a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. Ou seja, aqui é onde é a junção, né, de João com Barnabé e Saulo. Ou seja, o capítulo 2 meio que serve também, o capítulo 12 meio que serve também para fazer a inserção de João na peregrinação com Paulo e Barnabé. Então, espero que vocês tenham gostado, né? As crianças estão convidadas para mais uma aula, né, que acontecerá agora, de fato, vai ser o pontapé inicial com relação à história da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, né, que vai ser feita. Então, que Deus abençoe vocês, sintam-se cada vez mais sedentos da palavra de Deus, para que possamos, em conjunto, aprender e disseminar, certamente, a palavra do nosso Senhor. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.